Meu nome é Alda, né? Muitos me conhecem, outras pessoas não, né? Hoje está fazendo 30 dias que eu enterrei o meu filho, né? Que muitos conhecem, que é o Bruno, né? Que foi o menino do acidente ali na Nova Jussara, junto com a Eloá, né? E quando eu fui visitar o Bruno na UTI no dia 31, umas 3 horas da tarde, 3:30 da tarde, porque ele não morreu no local como a Eloá, né? Ele ainda foi para Goiânia e tentou passar por uma cirurgia, mas infelizmente ele passou pela cirurgia, mas teve que entrar num coma induzido e ele não resistiu, né? Só que ao entrar na UTI, a primeira lembrança que eu tenho nem foi tanto dele todo machucado e quebrado como eu vi, né? O que mais me chamou a atenção no Bruno foi que ele estava entubado. Com muita dificuldade para respirar. E essa dificuldade para respirar é por conta do uso do narguilé e o cigarro eletrônico, que sempre foi a minha briga com ele, né? O meu pedido de socorro para ele sempre, para ele não usar, para ele parar com isso, né? Porque eu tinha muito medo, né? Das coisas que eu ouvia falar, daquilo que eu via de reportagem, né? E ele, muito gentil comigo, como sempre foi, meu filho sempre foi muito gentil comigo, muito amoroso. Ele não fumava em casa, né? Ele não usava em casa e falava pra mim que não estava usando. E não, Madrinha, pode ficar tranquila que eu não uso isso, já parei, usei poucas vezes, né? Mas esse banco aqui é o lugar onde ele achava que estava usando escondido de mim, né? E esse vídeo, a intenção que eu tenho com ele é que se eu conseguir fazer com que um jovem, um adolescente, não use isso mais, eu já vou estar bem satisfeita, sabe? E se eu puder evitar que uma mãe, ou um pai, ou um tio, ou uma madrinha, qualquer pessoa que ame os seus filhos, passe pela dor que eu estou passando, também já vai ter valido muito a pena esse vídeo. Eu só estou fazendo esse vídeo porque a sensação que eu tive naquela UTI era que eu precisava fazer esse vídeo, né? Para tentar ver se o adolescente, se o jovem, ele tem a noção do que é isso, né? O Bruno, lógico, eu quero deixar bem claro que a morte dele não foi isso, né? A morte dele, a causa não foi essa. Ele morreu de múltiplas fraturas, né? Mas a médica deixou bem claro para a gente que se ele conseguisse passar por isso, se ele conseguisse sobreviver a esse tanto de fratura que ele teve, ele não teria pulmão para isso, né? Porque o pulmão do Bruno, de um menino de 21 anos, era um pulmão de um fumante de mais de 20 anos. O Bruno, ele já não tinha mais pulmão, ele já respirava com muita dificuldade, né? E a gente não via isso no dia a dia. Depois eu fiquei pensando algumas vezes, hoje mesmo eu estava pensando, que ele já vinha dando esse sinal, né? Ele vivia muito cansado, ele não gostava de andar a pé. E eu não notei isso, eu pensei que fosse por conta de que ele estava acima do peso, né? Porque ele escondia de mim, né? Que ele não estava usando, então eu estava mais tranquila. E olha que eu quebrei todos que eu achava, eu joguei todos os cigarros eletrônicos que eu achava fora. Eu já quebrei muito narguilé de amigos dele, já joguei no lixo.
Só que ele continuava usando, porque isso vicia muito rápido, né? A médica me explicou que isso vicia em questão de 2, 3 dias, né? E que o cigarro eletrônico, ele é mas tão perigoso, que ela me falou que se o Bruno tivesse fumado durante 15 anos, não teria feito o estrago que fez no pulmão dele nesses 3, 4 anos que ele fumou, né? Então é isso. Eu queria pedir para você jovem, para você adolescente, né, que acha bonito, que acha charmoso, né? Tá numa festa, tá num bar, tá numa roda de amigos, usando e fumando isso, para você saber que o seu pulmão, ele tá, né? Ele é prejudicado, você tá se matando. Ao usar esse tipo de cigarro, você está se matando. E, em consequência, você vai deixar uma mãe, um pai, uma tia, um avô, uma madrinha na situação de tristeza, né? De saber que você tentou fazer de tudo para o seu filho não ficar com esse tipo de vício, mas você não conseguiu. Então é isso, sabe? Hoje que está fazendo 30 dias da partida dele, eu só queria deixar bem claro que eu tenho no meu coração que essa dor vai passar, porque eu não perdi o Bruno, né? Eu só ganhei esses 21 anos, né, de convivência com ele, porque meu filho era o menino mais amoroso, mais carinhoso que eu conheci na vida. Passaria tudo de novo, só para conhecer ele de novo. E aos amigos do Bruno, né? Aqueles amigos que frequentam a minha casa, que cresceu junto com ele, aqueles amigos que me viu tantas vezes brigar com ele por conta desse cigarro, né? Se você usa, se você ainda teima em usar, eu peço, por favor, que você tente o máximo possível parar, porque isso vai te fazer muito mal, né? E eu tenho certeza que se ele estivesse aqui, né, e a gente pudesse contar para ele o estado que estava o pulmão dele, ele não ia querer isso para ninguém. E só para finalizar, só para agradecer mesmo, sabe, todas as preces, todas as orações, né, todas as rezas, porque eu sou espírita, mas eu aprendi a respeitar todas as religiões. Então eu agradeço muito do fundo do meu coração, porque eu sempre perguntei como que uma mãe sobreviveria sem seu filho, né? E hoje eu sei que é só por Deus. É só por Deus mesmo que a gente levanta, é só por Deus que a gente continua trabalhando, é só por Deus que a gente continua. Então é isso, é só gratidão, né? E pedir a Deus que conforte a família da Eloá também, que eu sei que também está passando pela mesma dor que eu, né? E eu sei que quando uma mãe perde um filho, todas as mães perdem, né? Então é isso, gratidão sempre, né? E que Deus abençoe cada um de nós.